Vou pedir que você abra a Bíblia em Romanos capítulo 5, versículos de 3 a 5a. E eu sei que será projetado na tela para todo mundo. Irmã Verônica, Deus te abençoe, Ele ama em Cristo, viu, minha irmã? Estou olhando para os seus olhinhos, olhando para mim. Você, Inácia e sua turma tão querida. O livro de Romanos é o 6º livro do Novo Testamento, é uma das cartas mais importantes e mais densas do apóstolo Paulo. Vem logo após o livro de Atos dos Apóstolos. Mas eu escolhi um texto para fazer um recorte, e nesse tempo que é pré-natalino, em que o Brasil vive tensões, em que nós vivemos na vida pessoal também tensões, expectativas, e que final de ano é sempre um final difícil, de lutas, de embates. Eu orei a Deus, sempre peço a Deus que dê uma orientação, porque eu sei de que há sempre assim, na congregação, alguém que Deus trouxe, que Deus enviou para ouvir a mensagem. A mensagem sempre serve para todos, e sempre serve para quem prega, mas sempre há pessoas que Deus manda, e Deus só as traz para que elas ouçam o que Deus quer lhes dizer. E a minha expectativa é que todos sejamos achados assim. Romanos 5, a partir do 3 e a parte A do versículo 5, diz assim: ora, não somente isto, ou não apenas isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha aqui como que o apóstolo Paulo constrói uma peça teológica, uma peça fantasticamente inspirada por Deus para a nossa vida. Sabendo que as tribulações produzem perseverança. Uma é semente que gera outra. A perseverança produz, por sua vez, a experiência. E a experiência produz a esperança. Olhe como uma é filha legítima da outra em sequência na nossa vida. A tribulação, a perseverança, a experiência e a esperança. Então Paulo diz, ora, versículo 5, a parte a esperança não traz confusão, ou não confunde. Deixa eu ler o resto do versículo. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Quer dizer, é também função do Espírito Santo derramar no coração do homem o amor de Deus, fazer molhar o solo do coração humano com esse amor de Deus que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu por nós a seu tempo e morreu pelos ímpios. É claro que sempre é importante a gente concentrar a atenção na mensagem. Eu vou pedir toda a sua atenção para a gente construir um pensamento juntos em pelo menos 5 momentos dessa reflexão. Toda mensagem, ela nasce de um texto bíblico. E para nós evangélicos, a Bíblia é o fundamento de tudo. Sem a Bíblia estamos falando em vão. Ainda que alguém goste, estude, como eu gosto, estude, e você também, qualquer outra ciência. A teologia emerge da Bíblia, e a Bíblia é o fundamento da nossa fé. Nós não temos catecismos humanos, nós não temos manuais humanos. Nós evangélicos, em especial nós também batistas, não temos nenhum vade-mecum que homens escreveram, nos quais nos baseemos. A Bíblia é tudo para a gente. Palavra de Deus, por Deus inspirada e cheia de autoridade. A primeira coisa que eu aprendi nesse texto é que na receita do coquetel da vida,
dos cardápios da vida, sempre estará presente um item chamado provação, que nesse texto se assemelha à ideia de tribulação. Veja bem, eu vou repetir, na receita ou nas receitas dos coquetéis da vida, dos manjares da vida, dos banquetes da vida, do viver, por assim dizer, sempre estará presente esse item chamado provação. Mentes infantis, e somente elas, imaginam o contrário. Mas o que eu vou dizer aqui vai atingir todo mundo de alguma forma. Por exemplo, não há casamento que não enfrente suas tribulações. Nenhum. E quando você ouvir falar de um casal em que a mulher ou o homem, geralmente a mulher que diz isso, que nosso casamento não tem discussão, não tem briga, não tem tensão, não tem problemas, pode ter certeza que talvez ela mesma pague um preço muito alto por isso. E pagar esse preço já é muita tribulação, porque negar o seu eu, a sua individualidade, negar-se a si mesma, isso não é fácil acontecer. Não existe amizade também sem suas provações e lutas e tribulações. São pessoas humanas que se encontram, se reencontram e que às vezes pensam diferente sobre coisas aparentemente iguais. Eu sei que esposos me escutam, mulheres me escutam, todos me escutam e sabem que eu digo a verdade. Não há como ser pai sem enfrentar a tribulação com os filhos. Não existe. Não há como ser mãe sem sentir dores que só existem em coração de mãe. Não há irmãos que um dia não tiveram algum tipo de desencontro, ou que dormiram algum dia com uma lágrima guardada. Não há. Todo mundo paga o preço por isso, que isso faz parte do coquetel da vida. Por isso, assim diz Paulo, não há apenas isto, mas nós nos gloriamos nas tribulações, para dizer, elas fazem parte da vida, não há como fugir delas. Não há um pastor sem lutas. Eu disse em nosso último domingo, vocês podem fazer contas, e contas são muito fáceis. Eu fui ordenado pastor com 21 anos de idade. Por 2 anos eu fui auxiliar do pastor Tomás Munguba, era pastor dos adolescentes da igreja. Com 23 anos eu assumi a igreja de forma definitiva. E há 40 anos isso tem acontecido. Esse ano completa 45, o ano que vem. Aliás, 41 anos. Vocês têm ideia, vocês imaginam pelo menos quanta luta, quanta dor, quanta tribulação eu passei para manter-me pastor? Ninguém tem ideia. A menor ideia que você tiver é muito pouca, pelas coisas que eu já passei. Mas a Bíblia me diz que Estevão, não fuja disso, faz parte da vida. Porque também se você fosse engenheiro, fosse médico, fosse arquiteto, nutricionista, empresário, igualmente. Não há como. Quem não tem suas lutas? Não somente eu. Que empresários não já choraram a sua própria falência? Muitos. Tiveram um dia tantas coisas, hoje tem tão poucos. Quantos não tiveram que recomeçar do nada? Quantos? Quanta gente não já teve a saúde plena, se sentiu um atleta e correndo na praia o coração parou. Nós temos aqui uma ovelha desse rebanho tão lindo, que na minha meia juventude, nessa transição entre 18 e 20 anos, eu achava o homem que eu queria imitar. Um homem que todo dia, de manhã, botava uma bermuda, ia para a beira da praia caminhar na calçada um par de tênis, com mais de 50 anos de idade. Achava aquilo fantástico. Eu com nem 20 completados. Um dia esse homem cai na própria caminhada, nunca mais se levanta. Que mulher aqui não viu um dia o seu lar quase desmoronar? E eu ouvi a semana passada de um homem de Deus assim: está difícil o meu casamento. Ore por isso.
Porque sempre nós vamos enfrentar lutas na vida. Vem uma, você resolve, vem outra. Por isso que é de glória em glória. Por isso é que a perseverança é o segredo que nos mantém na estrada. Senão, a gente caía na segunda luta, cada um às vezes vem pior que a outra. Eu sei que vai me ouvir pela internet, mas não vou dizer nomes. Poderia dizer que eu faço parte de uma rede de oração para essa pessoa, mas não vou dizer. Mas eu estava quarta-feira em Campina Grande, quando encontrei-me com uma missionária. Escute-me, não estou dizendo com uma mulher desviada, nem promíscua, nem rebelde, nem mundana, uma missionária, que eu conheci há alguns anos. Então ela ligou para mim, disse assim: pastor Estevão, o senhor se lembra de uma mensagem sua que eu vi na internet, em que o senhor dizia algumas coisas em tempos de crise, mas eu só me lembrei de 2 pontos, eram 3. Ela me lembrou, o senhor disse: primeiro, ninguém toma decisão radical em tempo de crise, porque geralmente a crise passa e a vida continua. Segundo, o senhor disse que toda crise é passageira, por isso que o nome é crise. Não venda sua casa, não venda seus bens, não estrague sua vida, isso passa, todo vento passa. Ela disse: mas o senhor disse uma terceira coisa que eu não me lembro. Aí eu me lembrei, eu fiz o sermão, eu disse que toda crise é pedagógica, ela ensina algo a gente. Se você não aprender com a crise, vai aprender com o quê? O luto é pedagógico, a privação é pedagógica, a provação é pedagógica, e às vezes até a separação de um casal ensina muito as pessoas sobre a arte de conviver dentro de casa. Mas por que eu digo isso? Porque essa irmã, eu disse, chega mais cedo, ela foi à igreja em Campina Grande, ela descobriu-se normalmente com a dor nas costas, e depois descobriu que a dor não estava só nas costas, estava no rim, estava no fígado, estava no estômago, está em várias partes do corpo. Ela disse assim: eu, missionária, pastor, eu estou cheia de metástases pelo meu corpo, cheia. Vivendo como missionária, não tem recursos para grandes procedimentos, mas tem uma fé que lhe faz jogar-se no Senhor, como cantou Aldemir, crendo que o Jeová Jirê, da provisão, vai lhe dar condições de tratamento. E oramos juntos, porque um dia ela já me ouviu tanto. Escute isso: sempre teremos na vida lutas, sempre navegaremos em águas revoltas, sempre. De vez em quando o nosso barquinho vai, como se canta no hino, sopra um vento, balança o barco, sempre. Ninguém imagine que a vida são as águas das Bahamas, em que você olha aquele azul e pensa que não tem mais fim. Não é assim. Aquilo é apenas um momento, sabe, de um tempo de férias em que o comandante calcula tempo de calmaria, mas tem tempo que as águas balançam pela força dos ventos, e você vai para lá e para cá, para você não pode cair. Sempre vamos estar sujeitos a ventos contrários, acontecer aquilo que você não conta, não espera, e aconteceu, está demitido, está doente, aconteceu, você não esperava. Isso faz parte da pedagogia da vida. E sempre na sua vida, as suas dores, aprenda isso, vão estar atreladas a pessoas, porque as circunstâncias nos geram turbulências, pessoas é que nos geram dores. Os ventos sopram, cadê o remo? Levanta a vela. Houve um terremoto, se esconde, se proteja, vai cair a pedra. Agora, sempre a gente vai enfrentar essas coisas, mas todos vivemos perto de gente, todos, nossa vida é vida com gente, somos humanos,
Isso que nos torna dignos da vida que temos. E pessoas também podem ferir. E às vezes, você fica infantilmente sem entender. Não, faz parte da vida. Acontece a vida. Mas ele diz que a tribulação produz a paciência. Que o fruto da maturidade é o crescimento. E o sinal que isso está acontecendo é a paciência. Escute bem, nós somos todos filhos de uma geração adoecida. A gente chama assim a síndrome da pressa. Nós apertamos botões e temos respostas. Nós não queremos lutar pelo nosso casamento. Não deu certo, procure outra. Eu procuro outro. Ou como diz alguém, cada um siga o seu caminho. Nós não sabemos lidar com as diferenças. Já colocamos diferenças como um muro que nos separa. Qualquer mulher fica apavorada se disser que está com talvez um homem. Mulher só não é uma pessoa. Você talvez esteja, com um tumor maligno. Terá que fazer todas as sessões de quimioterapia ou de radioterapia e se apavora. 20, 30. Eu vou aguentar isso? Mas escute. Sem paciência, a vida nem se constrói, nem se reconstrói, nem se refaz, nem você ancora seu barco em um porto seguro. Tem que entender a Bíblia, que a paciência, ela dá uma lição para a gente. Sempre haverá um dia após o outro, uma manhã após outra manhã, o sol se põe, mas o sol também nasce. Por isso a Bíblia diz que o pranto pode até durar uma noite. Isso é verdade, mas isso não importa tanto. O que é que diz mais a Bíblia? A alegria virá pela manhã. Isso chama-se paciência. E diz a Bíblia em Eclesiastes 3 que há tempo de chorar, há tempo de rir. Tenha paciência. Eu já vi filhos, eu já vi pais quase jogar o filho fora de casa. Esse moleque não presta para nada. Esse moleque é a nossa vergonha. E esse mesmo pai, os mesmos pais irem cheios de honra para a colação de grau daquele filho e ver que tornou-se um grande homem na vida. Foi só questão de paciência. E quando vê o filho diplomado, diz assim: ah, valeu a pena. Eu já vi gente ser condenada à morte nessa própria igreja. Pastor, ore por mim, porque me deram 3 meses de vida. Já há 5 anos que vivem e dão glória a Deus que estão vivendo. Paciência, porque Deus está no controle de tudo. Então eu não sei o que você passa, não sei o que lhe espera, mas para mim, uma das coisas melhores da vida é isso, é um dia atrás do outro. Isso me ensina a ter paciência com cada vez que o sol se põe, esperança que ele nasce outra vez. Segundo, a paciência me dá uma lição das mais profundas espiritualmente falando. Escute isso, é que Deus sempre, não é que Deus está, mas aprenda, Deus sempre está no controle de tudo. Sua vida está sob controle de Deus. Seu casamento, sua família, seus filhos, suas lutas, suas crises, seus choros, seus lamentos, seus medos. Mas escute, isso é uma questão de fé. Fé não se quantifica, fé não cabe em laboratório, fé não se define. Fé é uma experiência sobrenatural, mas verdadeira. A fé você sabe que a possui, por isso você é rico quando a possui. Quem não tem fé é pobre, é miserável. Quem não tem fé é um mendigo da existência. Quem tem fé sabe que é um sentido. Quero um exemplo. Quando os irmãos de José venderam José aos mercadores do Egito, eles achavam que estavam fazendo mal a José. Eles não sabiam de uma coisa: Deus estava no controle. Um dia José se tornou primeiro-ministro do Egito, porque Deus sempre está no controle. Então não desanime, não desista, não blasfeme, não rasgue suas vestes e acredite, Deus não está não, diga assim, Deus sempre está no controle de tudo. Vamos ir juntos como uma semente, vamos fazer essa palavra profética para todo mundo comigo. Levanta as 2 mãos, diga: Deus
sempre está no controle de tudo. Outra vez. Última vez. Então aplaude esse Deus, dê glória a Ele por isso. E finalmente, na paciência, ela nos ensina uma das leis mais inexoráveis da vida. Isso, a vida é assim, olha, a vida minha, sua. Plantar, regar, esperar e colher. Plantar, regar, esperar e colher. Às vezes você planta, normalmente você rega com lágrimas, mas está regando. Espera as estações de Deus, para colher de Deus os frutos nas estações próprias. Por isso a paciência é produto dessa sequência de tribulação. Depois da tribulação me vem a paciência. Mas diz a Bíblia também que a paciência era a experiência. E a experiência é algo formidável. É uma sabedoria de quem olha o mar com os olhos de um capitão de mar e guerra e não de um aprendiz de marinheiro. Escute isso. Essa é a bênção da experiência. É você olha as águas turvas, olha os oceanos com a experiência, com o olhar de um capitão de mar e guerra, e não de um aprendiz de marinheiro que não tem ideia sequer de onde vêm os ventos. Toda a minha vida, toda a minha existência, desde seminarista a pastor, eu percebi, e eu vi, eu assisti, e eu presenciei, eu testemunho, Deus sempre no controle. Por isso, numa tempestade que me faz imaginar que Deus de mim desistiu, porque eu sei, como um capitão de mar e guerra, que há 40 anos está remando nos oceanos, que os mares são bravios, os oceanos escondem mistérios, escondem fantasmas, entre aspas, e às vezes em um lugar qualquer do oceano surge um fantasma, surge uma tempestade, surge uma tormenta, não importa. Um capitão sabe uma coisa: o barco tem um controle, e na nossa história Deus é o capitão da nossa existência. Eu não sei aqui quem é casado e quem não é casado, mas vou pedir que todo mundo aqui, todo mundo sem exceção, que vive, que tem sonhos, que tem projetos e que às vezes enfrenta turbulência, todo mundo sem exceção, desde lá o meu querido André, que eu sei as lutas que ele passa, a gente compartilha, de longe, qualquer irmão que me escuta, erga sua mão comigo, fala também, diga assim: Deus, diga Deus, o Senhor é o capitão do barco da minha vida, e a minha vida não vai naufragar, porque Deus é a minha vitória. Você crê? Dê glória a Ele, dê aleluia a Ele sempre. Eu preguei domingo passado, eu vou só relembrar que eu estou já concluindo por causa do meu voto. Para que eu fui fazer aquele voto? Diz assim: a vida é cheia de surpresas. Você tem que dar uma olhadinha e ver que Jesus não está dormindo no seu barco. Ele só está dizendo assim: eu sou o seu descanso, porque eu estou aqui. Acredite, Ele está no seu quarto, na sua cozinha, no seu escritório, no seu consultório, está no hospital, está no seu casamento. Ele está perto de você. Você só precisa descobrir se Ele está ali. Aprenda a descansar nele, confiar nele. Uma hora Ele se levanta, repreende tudo e diz: eu estou com você. Você nunca esteve sozinho ou esteve sozinha. E finalmente, o fruto da experiência, diz Paulo, é a esperança. O que é esperança? Esperança não é apenas uma cidade do Brejo Paraibano, fria, bonita, do circuito do frio. Aprenda isso, guarde isso
no tanque da sua vida. Todos nós temos um tanque dentro da gente, um tanque da nossa existência. Esse tanque não pode estar vazio. Quando ele está vazio ou tem combustível poluído, vamos ter problemas de murmuração, de medos. Vamos viver dentro de redomas perigosos que prendem a existência e impedem de seguir. Escute, a esperança é o combustível da nossa vida. Ela, mas a esperança no Senhor, Ele é a nossa esperança, sabendo que Ele está ali comigo. Então encha o tanque da vida com essa esperança, enche esse tanque da vida com a certeza. É uma reserva de oxigênio para você esperar nas horas difíceis. E tem horas, escute bem, tem horas que mesmo quem é casado sabe o que eu estou dizendo. O homem levanta sozinho, deixa a mulher dormindo e vai até a janela sem acordar a esposa para buscar oxigênio. Vai dizer: Deus, e agora? Deus, me ajude. Deus, onde estás? Tem hora que esse homem é pai, deixa o filho ou em casa, ou no hospital, ou na clínica, e vai dizer: Senhor, me dê oxigênio para eu voltar a visitar meu filho outra vez. Que hora vai ser esposa, vai acordar, deixar seu marido deitadinho e vai dizer: Deus, preciso respirar vida. Tu és o meu oxigênio. Essa é a bênção da esperança, ou esse oxigênio. Mas não é só quem é casado, ou quem é pai, ou quem é mãe, quem é viúva, quem está sozinho, quem é separado, quem é solteiro. A vida vai requerer oxigênio, um respirar de Deus. Sabe por quê? A esperança é você olhar para frente e ver-se lá e saber, quando você chegou lá, Deus já estava ali esperando. Deus sempre chega primeiro, Ele é a nossa esperança. Haja o que houver, diga isso todo dia: o Senhor é a minha esperança. É a certeza, e aqui eu quero acabar com essa palavra profética, é a certeza que apesar de tudo que você já pensou em que recebeu, o melhor de Deus ainda está por vir para a sua vida. E não pense que isso que você está vivendo é um tempo bom, ou é um tempo totalmente mau, ou é um tempo difícil e sem respostas. Escute, se você crer que há nos meus lábios a inspiração do Espírito Santo, porque eu creio que Ele habita em mim o tempo todo, e quando eu falo por Ele mesmo, e não por mim. Eu digo a você, para a minha vida e para a sua vida, para a minha família e para a sua família, para o meu trabalho, para o seu trabalho, para a minha história e para a sua história, acredite, o melhor de Deus ainda vai acontecer para a gente. E Deus vai nos surpreender. E um dia, você que buscou uma janela para oxigenar a vida, vai se acordar. Aí você não vai se conter. Você vai acordar sua esposa, seu marido, seus filhos, seu pai. Você vai acordar alguém, vai dizer: venha comigo e diga assim nessa janela: como Deus tem sido maravilhoso para conosco, como Deus é bom. Por isso, tem razão Paulo, nos gloriamos nas tribulações, elas produzem paciência, é um dia atrás do outro, mas também experiência. Deus está no controle. Esperança, o melhor está por vir. Sabe por quê? Porque a esperança não traz confusão. Eu vou dizer no plural, como diz o apóstolo Paulo, você vai dizer no singular para você, e depois a gente fica em pé. Essa é a palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora diga para você: se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Diga: ninguém. Fique em pé, por favor, todo mundo. Ergue as duas mãos e diga: ergue as duas, todo mundo. Diga: se Deus é por mim, ninguém será contra mim. Diga: se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Porque o nosso Deus é o Deus de toda esperança, de toda consolação. Quem espera em Deus sempre tem vitória.